Acharam que eu não ia fazer mais aquela série, né, sobre o Dei Verbum, né? Pois é, mas eis-nos aqui, sim, um pouco atrasadinhos, mas estamos aqui de modo especial hoje para fazer sobre a audiência geral, né, essa catequese que o Papa Leão XIV está trazendo aí sobre os documentos do Concílio Vaticano II, em especial a Dei Verbum, nesse período aí, do dia 21 de janeiro, tá? Vamos falar aí sobre esse momento que, inclusive, apareceu algo sobre o Papa Francisco. Vamos lá! Pra não perder nem um minuto. Só não esquece de deixar meu joinha e os comentários, principalmente você, filho de Deus, que não gosta do Concílio Vaticano II, respeitar essas regras aqui é bom, tá? Vamos lá. Já trouxe aí alguns vídeos pra vocês trazendo sobre os documentos do Papa. No dia 21 de janeiro, nesta catequese, na audiência geral, né, do Papa Leão XIV, lá na Sala Paulo VI, ele deu uma ênfase em relação a Jesus ser o revelador do Pai. Então, o que ele diz aqui, né, para nós nessa catequese? Lembrando, você encontra essa catequese lá no Vaticano, no vatican.va, tá? Que é o site do Vaticano. O que ele diz, né? Que nós vimos que Deus se revela num diálogo de aliança, isso foi lá nos primeiros, né? Do qual nos dirige como amigos. Ele trabalhou muito essa questão de Deus se revelar a nós, não como alguém distante, mas como alguém muito próximo. E aí, dentro disso, né, trata-se de um conhecimento relacional, ou seja, ele não comunica só as ideias, mas compartilha a história e chama a comunhão na reciprocidade, ou seja, a verdadeira comunhão. Então, ele diz, em relação ao cumprimento dessa revelação, realiza-se nesse encontro histórico e pessoal, na qual o próprio Deus se ofereceu a nós, tornando-se presente, e nós descobrimos-nos conhecidos na verdade mais profunda. E aí, o que ele diz foi o que aconteceu em Jesus Cristo. Então, tudo isso se revela, se realiza plenamente em Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. É a grande promessa, né? A profecia lá de Isaías, que muitos de nós já vimos, e de tantos outros textos do Antigo Testamento, tá? Então, Jesus surge aqui não mais como uma ideia abstrata, mas esse encontro pessoal com Deus, essa revelação de diálogo do amor que nos dá, né, a viver, a conhecer essa comunhão. Então, aí ele vai discorrendo aqui que Jesus é ao mesmo tempo mediador e é a plenitude da revelação. Então, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Então, alguns pontos centrais aqui é que Deus se revelou dessa maneira, mas de forma relacional, como um pai que se aproxima dos filhos e não como alguém poderoso, super poderoso, está lá no trono e nós estamos aqui embaixo apenas sendo súditos, né? E que Jesus entrou nessa relação do filho com o pai pela ação do Espírito Santo. Então, Deus manda Jesus, né, o Verbo encarnado, para vivermos essa relação, nós enxergarmos dessa maneira, mas sempre com a ação do Espírito Santo. É sempre dada essa ênfase aqui em relação ao Espírito Santo, que tudo se manifesta pelo Espírito Santo. E é bonito ver o trabalhar da Trindade, que é essa comunicação e que é esse movimento, né? Pois ele vai falar muito disso também na catequese dessa semana que aconteceu aí. Então, a revelação, o que aqui nos fala, né, refletindo sobre a Dei Verbum, nesse ponto, de que a revelação ela acontece nas palavras, nos gestos, nos milagres, na morte, na ressurreição e no envio do Espírito Santo. Então, toda essa humanidade que há em Jesus, ela é essencial justamente porque ele, sendo homem, ele revela plenamente quem é Deus. Então, aos nossos olhos, fica muito mais nítido quem é Deus, né? Como Deus trabalha. Cada uma desses pontos que foram citados, né? Aqui tem todas as passagens para nós refletirmos, tá? Então, o Papa traz também que nós não somos salvos apenas por verdades intelectuais, mas pela pessoa viva de Jesus, que nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e permanece conosco, né? Então, quando muitas vezes nós damos a vida por Cristo, é exatamente porque ele se revelou a nós, mas não por uma forma só intelectual, não só por ideais. Jesus não é um ideal. Jesus é o próprio Deus, né? Ele é o Verbo encarnado, né? Então, por isso que ele fala aqui, por isso, para honrar a grandeza da encarnação, não é suficiente considerar Jesus como um canal de transmissão de verdades intelectuais. Se Jesus tem um corpo real, a comunicação da verdade de Deus realiza-se naquele corpo com o seu modo próprio de perceber a realidade, sua maneira de habitar o mundo e de atravessar. É o próprio Jesus que nos convida a partilhar
o seu olhar na realidade. Olhar para as aves do céu, diz, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-se. Não valeis vós mais do que elas? Então aqui o Papa Leão XIV finaliza, né, dizendo que, seguindo até o fim o caminho de Jesus, chegamos à certeza de que nada nos poderá separar do amor de Deus, né? Nem mesmo a morte. E ele também falou muito isso na última catequese que nós refletimos aqui, né? A mensagem final disso é que, graças a Jesus, nós descobrimos como nós somos filhos de Deus. Então, o Cristo conhece o Pai, não mais por teoria, assim como nós possamos a não conhecer apenas por palavras ou manifestações, por exemplo, de sarça, de águas, não. O próprio Deus que se fez carne para nos mostrar, né, quem Ele é, em todos os âmbitos possíveis aí de nós termos esse contato. E sempre vivendo essa relação viva de confiança, abandonando-se no amor de Deus e certo de que nada pode nos separar do seu amor. Eu quero destacar aqui um ponto dessa catequese que, quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz. Por isso que é importante você ler aqui a catequese, né? Claro, óbvio. Mas você também assistir as catequeses. Por isso que eu falo, gente, que às vezes a gente quer ler tantos livros, enfim, mas esses documentos que fazem parte da tradição, e a gente vai falar isso no próximo vídeo, acabam passando desapercebido, né? Na audiência geral, que é gravada, é televisionada e também sempre fica lá disponível no YouTube, eles relembraram uma fala do Papa Francisco em uma audiência, se eu não me engano, eles vão falar aqui em 2021. Então, vamos ouvir aqui o que o Papa Francisco falava sobre o Concílio Vaticano II. Assim disse o Papa Francisco. A catequese inspirada pelo concílio está continuamente em escuta do coração do homem, sempre com um ouvido atento, prestando sempre atenção a se renovar. Isto é magistério. O concílio é o magistério da Igreja. Ou estás com a Igreja e por isso segues o concílio, e se não seguires o concílio ou o interpretares à tua maneira, como quiseres, não estás com a Igreja. Temos que ser exigentes e rigorosos quanto a este ponto. O concílio não deve ser negociado para ter mais... Não, o concílio é assim. E esse problema que estamos experimentando de seletividade em relação ao concílio repete-se ao longo da história com outros concílios. E me faz pensar num grande grupo de bispos que depois do Concílio Vaticano I foram embora, um grupo de leigos, alguns grupos para continuar a, entre aspas, verdadeira doutrina que não era a do Vaticano I. Entre aspas, nós somos os verdadeiros católicos e hoje ordenam mulheres. A atitude mais estrita de guardar a fé sem o magistério da Igreja leva à ruína. Por favor, nenhuma concessão àqueles que procuram apresentar uma catequese que não esteja de acordo com o magistério da Igreja. Palavras do Papa Francisco. Ai, gente, que alegria. Saudades, Papa Francisco. Eu amo muito o Papa Leão XIV. Tenho gostado muito das catequeses dele, óbvio. Mas saudades, Papa Francisco, né? Que fala, que reflexão. E só para confirmar aqui, gente, foi falado isso, né? Vocês sabem que já compartilhei isso com vocês. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa, o que a Juju vai e faz? Ela vai lá e pesquisa. Então, pesquisamos. Realmente é o discurso do Papa Francisco para esse departamento catequético aí da Conferência Italiana. E foi no dia 30 de janeiro de 2021. E olha como Deus, ele é muito, muito providente, né? Aqui, ó, é o trecho em que eles falam, que o Papa Francisco abordou sobre a questão do concílio e sobre a questão do magistério. É um texto muito importante de nós lermos, porque ele trata dessa questão da catequese, do cuidado de nós estarmos sempre juntos com o magistério da Igreja. E aqui, só com esse trecho, já é possível responder algumas acusações que nós, pelo menos aqui do canal, né, nós recebemos frequentemente em relação a pessoas que não são da Igreja Católica. E por que eu falo isso, gente? Quando alguém nos acusa de alguma coisa que nós não fazemos, isso confunde irmãos que não têm o conhecimento. Então, por isso que é importante nós trazermos aqui, que nos acusam agora vocês estão interpretando do jeito que tem que ser interpretado. Que vocês fazem um livre exame. Nós fazemos, sim, o exame da palavra, dos
documentos, mas se este exame, se essa reflexão está fora do magistério, fora da tradição e fora da Sagrada Escritura, então ela não pertence à Igreja Católica. E aí cai num outro ponto que foi falado também, nesse trecho aqui, né, sobre a igreja, que depois do Vaticano I, teve gente que fez a mesma coisa depois do Concílio Vaticano II. Ou seja, pessoas que são sede-vacantistas, pessoas que a gente, inclusive, já recebeu aqui no canal, nos comentários, atacando, chamando o Concílio Vaticano II de seita, de heresia, de blasfêmia. Você não está em comunhão com a igreja. Porque se você ataca um concílio, você não está em comunhão com a igreja. Ju, mas tem erros. Já tirou sua dúvida, já estudou, já conversou com algum bispo, já conversou com o Papa. Se você acha que tem erros, filho amado de Deus, alecrim dourado, vai lá no Vaticano e fala pro Papa, olha, tá errado aqui o que vocês fizeram. Mas é muito fácil a gente ficar na internet, ficar expondo aquilo que eu acho erro, tratando o magistério como qualquer coisa, né? Nós já tivemos vários cismas, mas nós tivemos esses cismas, né, dentro da igreja. Os cismas aconteceram porque saíam desse pilar, de um desses pilares. Ou saíram só defendendo a Sagrada Escritura, ou saíram defendendo só o magistério, ou saíram defendendo só a tradição. E católico, como o pessoal gosta aí, né, um católico de verdade, jamais tira um e dá ênfase no outro. Eles andam lado a lado, eles são, né, principalmente a Sagrada Escritura e a tradição, é essa revelação de Deus. Então, nós precisamos sempre tomar muito cuidado. E a igreja, né, dentro do magistério, salvaguarda tudo isso. Então, essa fala que eles trouxeram, lembrando aí do Papa Francisco, que grandeza, que grandiosidade. E só por essa fala já deveria cair inúmeras falácias, narrativas e deturpações que fazem do Concílio Vaticano II. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam: ai, você defende muito a igreja. Defendo, porque a igreja é de Cristo. Ela, eu sei que jamais vai cair. Agora, suas ideias, as suas narrativas, a narrativa de alguns influencers, de alguns padres, de algumas instituições, enfim, aí que se criaram na internet, essas um dia caem, né? E se não cair antes de Jesus voltar, com Jesus não vai estar. Então, não quero. Quero tudo aquilo que é com Cristo. E aí? O que você gostou dessa catequese? Você tá conseguindo acompanhar? Você conseguiu ler e refletir aqueles últimos vídeos que nós fizemos aqui sobre essa série aí, né, do Concílio Vaticano II, que nós estamos muito felizes com isso? Deixa aqui nos comentários, mas, filho amado de Deus, seus comentários precisam seguir essas regrinhas. Quando você chama a igreja de blasfêmia, de herética, aliás, a igreja não, né, chama o Concílio Vaticano dessas coisas, você está faltando com respeito. Então, não está seguindo essas regras, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso. Até o próximo vídeo desta série dos documentos do Concílio Vaticano II. Tchau!